todos. Que bom poder estarmos juntos mais uma vez. Gratidão imensa pelo carinho, pelo convite. Que seja uma noite muito especial. O tema do nosso estudo, da nossa conversa, é um tema muito relevante, principalmente nos dias atuais. Ele vai falar de fé, de luz, como disse a Ana, de esperança, de coragem, de gratidão, de louvor. Estamos falando da prece. Então, abra o seu coração nessa noite, o seu lar, para que as boas energias, as energias do alto, dessa casa do Dr. Bezerra de Menezes, possa preencher de paz, de luz e de muita harmonia. Agradecendo alguns minutos antes a presença do Márcio com o Benício, que veio nos presentear, né, com a sua palavra, com o seu sorriso. Um grande beijo. Vamos lá. Nós, seres humanos, sentimos a necessidade de nos comunicar. Toda organização da sociedade humana, depende da comunicação. E é justamente a comunicação que faz de nós, seres humanos, uma espécie central do planeta. Podemos nos comunicar de diferentes formas. Através dos gestos, vamos lembrar dos bebês no ventre materno quando se comunicam com a mãe no momento mágico. Vamos lembrar dos sinais dos homens das cavernas quando desenhavam nas paredes, dos índios com o sinal de fumaça. Nos comunicamos através do olhar nesta pandemia, onde a máscara esteve e ainda está presente, nos comunicamos com o olhar. Podemos nos comunicar de diferentes formas, através da palavra, dos sons, das cores. Então, a linguagem, ela é o maior recurso que nós possuímos, fazendo com que possamos alterar e interar, né, a nossa alteração e a nossa interação com o mundo ao nosso redor. Mas por que nós estamos falando de comunicação, da importância da comunicação? Porque a prece, seja através do nosso silêncio interior, seja através do nosso pensamento, através da nossa linguagem propriamente dita, ela é uma forma muito eficaz de nos comunicar com Deus, com a espiritualidade, com Jesus, com os anjos, com os santos. Então, ela é uma forma muito eficaz e que nos proporciona diversos tipos de sentimento. A felicidade seria um deles. Mas que a nossa oração, que a nossa prece, ela vem acompanhada de uma fé ativa, da esperança, do verbo esperançar. A nossa querida Ana falou muito bem sobre isso num estudo anterior. Então, que a nossa prece ela vem acompanhada da esperança do verbo esperançar. E não da espera do verbo esperar. Cortella, através de Paulo Freire, ele diferencia para nós. Esperança do verbo esperançar é você buscar, é você correr atrás, é você acreditar, é você pedir socorro, mas aceitar a boia que é jogada ao mar para te salvar. E espera. Espera vem do verbo esperar. Eu faço a prece
e espero que dê certo, espero que resolva, espero que Deus ouça a minha prece. Então, que a nossa prece, que a nossa oração, que é uma peça fundamental na vida de qualquer cristão, ela esteja acompanhada da nossa fé ativa e da esperança, do verbo esperançar. Sem evidência, sim, vamos falar sobre isso no item 4 do capítulo Pedi e obtereis, sem orgulho, mas de forma simples, com humildade. Jesus, ele definiu claramente as qualidades da prece. Quando orardes, diz ele, não vos ponhais em evidência, antes orai em secreto. Não afeteis orar muito, pois não é pela multiplicidade das palavras que sereis escutados, mas pela sinceridade delas. Antes de orardes, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe. Visto que a prece não pode ser agradável a Deus se não parte de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Orai, enfim, com humildade, como publicano, e não com orgulho, como fariseu. Examinai os vossos defeitos, e se vos comparardes aos outros, procurai o que há em vós de mal. Antes de refletirmos sobre esse item, o item 4, que fala justamente das qualidades da prece, nós vamos lá no item 22, aonde Kardec nos diz que o primeiro ato que deve assinalar a nossa volta à vida ativa de cada dia é a prece. Sim, o primeiro ato que deve assinalar a nossa volta à vida ativa de cada dia. Mas o que é a prece? Segundo o dicionário, a prece ela é uma oração que se faz a Deus, aos anjos, aos santos, a uma divindade. Segundo o Evangelho, a prece ela é uma invocação. E ela pode ter como característica três objetos, três verbos: pedir, louvar e agradecer. E o que mais nós fazemos? Será que nós louvamos mais? Será que nós agradecemos mais? Ou será que nós pedimos mais? Então, a prece, ela é uma peça, um mecanismo, uma ferramenta fundamental na vida de qualquer cristão. É um recurso valiosíssimo que nos coloca em comunhão com Deus, com o alto. Então, vamos refletir, né, já que falamos da prece, já conceituamos a prece, falamos das suas características, vamos refletir juntos sobre alguns trechos desse item. Ele diz assim: orai, enfim, com humildade, como publicano, e não com orgulho, como fariseu. Por quê? Porque a humildade é esse sentimento que nivela todos os homens. Por quê? Porque todos nós somos iguais. Todos nós somos filhos de Deus, possuímos o mesmo DNA de Deus, pois somos filhos dele. Então, a humildade é esse sentimento que nivela todos nós, pois todos somos iguais. E mais do que isso, ela faz com que nós reconheçamos a nossa pequenez diante da grandeza que é o universo, diante da grandeza de Deus. E aí faz com que nós busquemos a nossa melhora, a nossa reforma íntima. E continuamos.
Não afeteis orar muito, pois não é pela multiplicidade das palavras que sereis escutados, mas pela sinceridade delas. Rodolfo Caligares, no seu livro Sermão da Montanha, ele diz para nós que os fariseus, tantas vezes censurados por Jesus por causa da hipocrisia que lhes caracterizava as ações, tinham horas certas até para orar. E quer estivessem no templo, num lugar público, oravam em altas vozes, mais para exaltação própria do que para glorificar a Deus. Não que a prece coletiva ela não tenha validade, sim, ela é importantíssima. Mas quando todos que estão ali naquele grupo, eles têm uma comunhão de pensamentos, ou seja, o mesmo objetivo. E como essa concentração é muito difícil para nós, num grupo onde você tem muitas pessoas, isso se torna mais difícil ainda. Mas que a nossa prece ela seja concisa, ela não precisa ser longa, ser uma prece demorada, com vocabulário rebuscado, como ele diz aqui, uma multiplicidade de palavras, não, que ela seja simples, mas de coração. E aí nós vamos falar de algumas características que são importantes na prece: fervor, sinceridade, silêncio, recolhimento e segredo. A prece, ela é como se fosse uma conversa íntima com um grande amigo seu, aonde procuramos, um lugar mais reservado e ali abrimos o nosso coração em segredo, em silêncio, em recolhimento. E nós que já temos uma grande dificuldade, como eu falei, de nos concentrarmos, quando estamos orando, basta que passe o carro do ovo na sua rua, ou o abacaxi da massa amarela, ou o carro do vassoureiro, que o nosso pensamento vai longe. E aí perdemos a nossa concentração. Mas, se ainda for difícil para nós essa questão da prece, da oração, façamos de coração a oração dominical, que é a oração do Pai Nosso. Kardec, no capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas, ele nos diz que, com efeito, sob a mais singela forma, ela resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Ela encerra uma profissão de fé, um ato de adoração e de submissão, o pedido das coisas necessárias à vida e o princípio da caridade. Quem a diga em intenção de alguém, pede para este o que pediria para si. E os espíritos colocam a oração do Pai Nosso em primeiro lugar, por quê? Primeiro, porque ela procede de Jesus. E segundo eles, porque o Pai Nosso ele pode substituir todas as outras orações. Mas que possamos refletir sobre cada frase que o Senhor nos ensinou. Ele diz: Pai nosso que estás nos céus. Ele já começa dizendo para nós que o Pai não é só meu, nem é só seu. Ele é o Pai nosso. Ele é o Pai de toda a humanidade.
Todos nós somos filhos de Deus, todos nós. E ele continua: santificado seja o teu nome. Que possamos honrar a Deus com uma vida santa. Virando santo da noite para o dia, impossível, meus irmãos. Não. Mas através das nossas ações, dos nossos atos, das nossas palavras, do nosso exemplo, venha a nós o teu reino. E de que reino ele está falando? De um reino longe, com aparências materiais, exteriores? Não. Ele fala do nosso coração. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E como é difícil ainda para nós essa frase do Pai Nosso. Porque diante das aflições, dos obstáculos, dos desafios, da doença, da dor, nós questionamos a Deus, perguntando: por que eu? Por que com a minha família? Por que com o meu filho? Quando, na verdade, deveríamos fazer a pergunta de uma forma diferente. Para que, Senhor? O que eu preciso aprender? É fácil? Não, não é. Mas como diz aqui, seja feita a vossa vontade. E Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. E muitas vezes não sabemos aquilo que pedimos, e nem como pedir. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Esse pensamento do Dalai Lama, que é muito conhecido, e nessa frase me remeteu a ele, ele nos diz: os homens perdem a saúde para juntar dinheiro. Depois perdem o dinheiro para recuperar a saúde. E por pensarem ansiosamente no futuro, esquecem do presente, de forma que acabam por não viver nem no presente, nem no futuro. Vivem como se nunca fossem morrer e morrem como se nunca tivessem vivido. Perdoa-nos nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos ofenderam. E aqui Jesus nos fala da terapêutica do perdão, da lei do dar e receber, que vamos receber exatamente aquilo que damos. Então, se queremos ser perdoados, nós precisamos perdoar. Se queremos ser amados, nós precisamos amar. Se queremos ser compreendidos, nós precisamos compreender. Então, ele fala do perdão como essa terapêutica eficaz para todos os tipos de enfermidade. E ele encerra dizendo: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Se na prece nós precisamos de algumas características essenciais: fervor, sinceridade, silêncio, recolhimento, segredo. Na vida nós precisamos de 2 verbos importantes, que é vigiar e orar. Ou seja, vigilância e oração. E nós vamos continuar
esse item 4, nós vamos, na verdade, encerrar as reflexões desse item, quando ele diz assim: examinai os vossos defeitos, não as vossas qualidades. E se vos comparardes aos outros, procurai o que há em vós de mal. A doutrina espírita, ela nos esclarece e nos oferece uma série de recursos, de ferramentas, de mecanismos para a nossa melhora, para a nossa evolução espiritual. E justamente nesta noite estamos falando desse mecanismo importantíssimo que é a prece. Mas que possamos fazer a nossa prece sempre com o coração, sempre com a confiança em Deus, de que os nossos pedidos, as nossas necessidades serão atendidas. Então a prece, ela torna melhor o homem, está lá na questão 660 do Livro dos Espíritos. E eles respondem: sim, porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal. E Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. É este um socorro que jamais se lhe recusa quando pedido com sinceridade. A doutrina espírita ainda nos esclarece que, conquanto a prece não possa mudar os desígnios de Deus, a prece ela vai ter um enorme valor, porque quando feita com coração, com confiança, ela vai atrair a assistência dos bons espíritos. Ela vai infundir em cada um de nós um sentimento de coragem para enfrentarmos os obstáculos. Um sentimento de confiança. E através da intuição, a prece, ela nos sugere boas ideias. Então, conquanto ela não possa mudar os desígnios de Deus, ela nos ajuda, nos auxilia nesta caminhada. A questão 661. Poderemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não esconde as faltas. Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas, só o obtém mudando de proceder. As boas ações são a melhor prece. Por isso que os atos valem mais que as palavras. Tem um livro muito interessante, de grandes ensinamentos, que é o livro da Esperança, de Emmanuel. Na lição 88, em louvor da prece, olha o que ele nos diz. A oração, dentro da alma comprometida em lutas na sombra, assemelha-se à lâmpada que se acende numa casa desarranjada. Então, a oração, dentro da alma comprometida em lutas na sombra, assemelha-se à lâmpada que se acende numa casa desarranjada. A presença da luz não altera a situação do ambiente desajustado e nem remove os detritos acumulados no recinto doméstico. Entretanto, mostra sem alarde o serviço que se deve fazer.
Então, a prece, como ele fala, é como se fosse uma lâmpada. Ela não esconde de Deus, de Jesus, dos nossos amigos, os nossos espirituais, os nossos defeitos, não. As nossas imperfeições, não esconde. Porque Deus conhece cada um de nós, conhece o nosso coração. Mas o que ela faz, através do silêncio, desse recolhimento, dessa comunhão, ela mostra o que nós precisamos melhorar, o que precisa de reforma. Então, é através da prece. E nós temos um outro recurso muito importante que a prece nos proporciona e que a doutrina espírita fala muito bem disso para nós. É o culto do evangelho no lar, é a oração no lar. A Joana diz para nós que a transformação do lar em célula viva do cristianismo operante constitui labor impostergável. A família, ela nos diz, é o fulcro, é a base, é o sustentáculo, é o nosso ponto de apoio da maior importância para o homem. Num lar lucilado, ou seja, cintilado pela oração em conjunto, onde, a par do exemplo salutar dos cônjuges, a palavra do Senhor recebe consideração e apontamentos superiores, ao menos periodicamente, os dramas passionais, as ocorrências infelizes, os cedem lugar à compreensão fraternal, à caridade recíproca, à paciência e ao amor. Estamos falando do lar, da família, desse alicerce que é a base da nossa sociedade. E o Espiritismo nos esclarece justamente sobre isso. Que o lar é onde nós recebemos de retorno, através da reencarnação, os nossos irmãos. Seja como pais, seja como filhos, seja como avós, seja como tios. Então, é através do culto do Evangelho no lar que nós vamos fortalecendo esses laços, trabalhando esse homem de bem, trabalhando na construção, na formação, na renovação desse homem de bem, para que através do micro possamos construir com amor o macro, com compreensão, com solidariedade, com fraternidade. Então vamos aproveitar esse momento, meus irmãos. Se ainda não fazemos, que possamos fazer o culto do Evangelho no lar. Vamos escolher um dia durante a semana, que seja um dia flexível, o melhor dia para reunirmos a família. Escolhamos também um horário. Mas se não for possível reunir todos do nosso lar, que possamos nós fazer o culto do Evangelho. Então vamos escolher um dia, vamos escolher um horário, vamos colocar no nosso culto, na nossa oração, um jarro com água para fluidificação, que possamos iniciar com uma prece, ler um trecho do Evangelho, refletir sobre ele, e se quiserem também adotar outras obras complementares, como o Pão Nosso,
o Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, vamos adotar, sim. Se quiser refletir, também podemos refletir. Mas vamos terminar a oração, o nosso culto do Evangelho, com uma prece de agradecimento. Então, que possamos utilizar esse recurso tão importante para o nosso lar, para a nossa família, para a construção desse homem de bem. E antes de nós concluirmos o nosso estudo, tem uma história que nos diz que uma senhora, ela fugia de malfeitores. E aí ela busca socorro na floresta. E a floresta, ela possuía algumas cavernas. Ela entra em uma das cavernas e se esconde. E aí os malfeitores, eles entram na floresta à procura dessa senhora. E ela, de forma desesperada, ela faz uma oração e aí ela pede a Deus que Deus coloque anjos para bloquear a entrada dessa caverna, para que os malfeitores não a achem. E aí os malfeitores continuam procurando e entram numa caverna muito próxima dela. Ela escuta o barulho, se desespera novamente e pede ajuda ao Senhor. E quando olha, tem uma aranha tecendo uma teia. E ela diz: Senhor, eu te peço anjos. E você coloca uma aranha para tecer essa teia? Então ela se encolhe, a aranha continua tecendo a teia e ela espera por algo muito ruim. E aí escuta o barulho dos malfeitores se aproximando da caverna. E um fala: vamos entrar. E ele diz: não, para que entrar? Se na entrada dessa caverna tem uma aranha, tem uma teia de aranha, é sinal de que ninguém passou por aqui. Para que entrar? Ninguém passou por aqui. E aí eles desistem e ela passa a confiar em Deus. E assim somos nós, que muitas vezes pedimos, que muitas vezes oramos e achamos que Deus não escuta as nossas preces. Sim, mas muitas vezes a resposta nos chega de forma diferente. Não através dos anjos, como ela pediu, mas através do telefonema de um amigo, de uma mensagem que nos chama a atenção, de um telefonema. Então, nós vamos terminar o estudo desta noite com essa passagem do Evangelho de Mateus, com essa mensagem de esperança, aonde ele nos diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque todos que pedem, recebem. Os que buscam, acham. E a quem bate, se abre. Então, essa mensagem de esperança do Evangelho de Mateus, meus irmãos, nos convida, Jesus nos convida à confiança em Deus e à oração. Mostrando para cada um de nós nessa noite que as nossas preces, que as nossas orações, elas jamais ficam sem respostas. Então vamos acreditar, vamos buscar, vamos confiar, mas com aquela esperança do verbo esperançar, e não com a espera do verbo esperar.
que possamos pedir, mas que façamos a nossa parte para obter a graça que tanto pedimos. Iniciamos um novo ano e que possamos, através da prece, né, sendo feita diariamente, ao levantarmos, ao deitarmos, que possamos pedir saúde, sim. Vamos pedir saúde, mas vamos voltar a fazer aquela dieta que nós deixamos para trás lá em 2021? Vamos voltar. Vamos reduzir o nosso consumo de açúcar, de gordura. Vamos voltar a fazer os exercícios físicos. Vamos pedir tranquilidade, sim, mas vamos pensar na lei de dar e receber, daquilo que estamos doando, daquilo que estamos dando, daquilo que estamos buscando, da nossa consciência tranquila e do perdão como terapêutica eficaz para todos os tipos de enfermidades. Pedimos trabalho, sim, vamos atualizar o nosso currículo, fazer novos cursos, buscar. Então, que a nossa prece ela esteja diretamente relacionada à nossa fé ativa, na certeza que somos filhos de Deus e que Deus nos ama incondicionalmente e que quer o melhor para todos nós. Tenham certeza disso. Gratidão imensa a todos, uma ótima noite.